A gente tem falado muito sobre a questão da responsabilidade afetiva, né? Mas principalmente em relação às pessoas com a gente, para com a gente, que é algo muito importante, sim. Então, que bom que a gente tem olhado para isso, percebido, né? Prestado atenção nesse ponto. Mas eu fiquei pensando e refletindo ontem sobre o quanto também nós, muitas vezes, não criamos expectativas em relação às pessoas com quem a gente convive e que são nossas, né? Expectativas que são nossas, muitas vezes em função de coisas que nós fazemos e que nós oferecemos para aquelas pessoas ou que nós criamos na nossa cabeça. E aí, por conta disso, a gente espera coisas também de volta, né? E aí, sem perceber, a gente acaba colocando uma certa pressão, um certo peso naquela relação, né? Que acaba tendo um pouco essa energia da expectativa, de uma expectativa que muitas vezes é nossa. E eu não estou aqui dizendo que a gente não deva esperar nada das pessoas, né? Porque afinal de contas, se você está naquela relação, é natural que você espere o melhor, né, das pessoas. Se você for esperar o pior, talvez seja melhor nem estar ali, nem conviver com aquela pessoa. Mas eu fico pensando que muitas vezes essa responsabilidade afetiva também precisa ser nossa, de nós para com nós mesmos. E isso muitas vezes envolve justamente essa percepção, né, do que a gente está criando, do que a gente está esperando e se faz sentido ter aquela expectativa. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente acaba caindo num lugar de esperar coisas que às vezes aquela pessoa já demonstrou que não vai te oferecer, né? Ou porque ela não tem condições, ou porque ela não quer, ou porque ela não acha que deve, né? E ainda assim a gente fica naquele lugar de esperar, né? E isso é uma escolha nossa. Não estou dizendo que é fácil, que é tranquilo ter essa percepção e que não vai doer. Mas o ponto aqui que eu estou querendo trazer, que é uma reflexão que eu estava fazendo em relação a questões pessoais, né, questões minhas, é justamente isso. Muitas vezes algumas dores e alguns sofrimentos acabam acontecendo em função de escolhas que a gente faz, mesmo não escolhendo, né? É como se a gente não estivesse escolhendo, mas no fundo é algo que a gente está, né? Quando a gente fica naquele lugar de esperar, quando a outra pessoa já deu sinais de que aquilo vai permanecer daquele jeito, porque ela também talvez nem tenha interesse de que seja diferente. Então aí cabe a gente prestar atenção, perceber e em alguns casos se retirar de algumas relações, né? Quando a gente perceber que realmente não está trazendo aquilo que a gente espera ou que a gente precisa. E eu não estou dizendo também que a gente deva descartar as relações, né? Ou não conversar para tentar melhorar aquilo que pode ser melhorado, ajustar os pontos, né? Que é uma coisa tão importante, especialmente hoje que a gente acaba desfazendo vínculos que às vezes estão sendo criados e nem dá tempo, né, de criar esses vínculos. Mas eu estou falando de situações em que isso já foi feito, já vem sendo feito, né? Essas tentativas já estão acontecendo, mas no fundo aquilo não tende a mudar, não tende a ser diferente, né? Por N razões, algumas que eu comentei aqui. E aí talvez caiba a gente entender, né? E tomar a nossa decisão de estar ali ou não estar ali, mas de forma consciente.